Se você sabe falar Guten Tag, mas não consegue se defender na discussão, tua ficha vai cair a partir de agora. Porque eu vou te passar os top 11 erros das escolas de alemão. E o sexto, o erro número 6, vai doer em você. Meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Isso aqui é um aquecimento para o nosso evento que começa segunda-feira agora. Já está chegando já, dia 19 de maio a gente tem um encontro, que é o nosso evento Independência no Alemão. Olha só, top 11 erros das escolas de alemão e o número 6 vai doer. Bora começar aqui dizendo o seguinte. Muitas vezes você sente vergonha de falar alemão. A culpa provavelmente é do método, não é de você. As escolas tradicionais, elas te ensinam mais a se calar do que a se comunicar de verdade. Eu vou te mostrar hoje os motivos disso. Elas, infelizmente, ensinam como se ainda fosse 1990. A gente está em 2025. Então, como é que você pagaria para aprender algo que não funciona na vida real? É loucura, né? Então a gente vai falar agora que vai entrar aqui no primeiro... Oxi! Às vezes eu olho e o negócio sai da tela. Vamos entrar aqui então no primeiro erro das escolas de alemão. Sabe qual é o primeiro erro que te dificulta? E o primeiro motivo para você não entrar numa escola dessa é que você entra e o conteúdo é todo em alemão. Tudo é explicado em alemão. E agora você vai falar para mim assim, Ravili, mas tu tá maluco? É claro que tem que ser em alemão, porque eu estou estudando alemão, eu tenho que ouvir em alemão. Infelizmente não. Isso é contraintuitivo, mas o ideal mesmo é que você tenha as explicações em português para que você entenda a lógica do idioma e você consiga entender nuances que em alemão você não vai entender, para que você consiga com clareza entender a lógica do idioma, os temas da gramática ou como você realmente vai estudar o idioma. As técnicas que você vai aprender ali, que você vai aplicar, você tem que ter uma explicação em português para virar a chavinha. Ah, mas se eu tiver aula de alemão em português, eu estou perdendo a oportunidade. Porque se eu estou tendo em alemão, eu estou melhorando minha compreensão auditiva. Veja bem, o que você ouve lá na escola de alemão não é o vocabulário que a galera usa no dia a dia. Primeiro que o professor tende a falar de um modo mais formal. Os assuntos envolvem gramática no dia a dia, ninguém está conversando sobre gramática. E você tem a possibilidade de consumir conteúdo em alemão extra classe. Fora da sala de aula, você consegue consumir toneladas e toneladas de conteúdo em alemão. Música, podcast, vídeos, filmes, seriados e tudo que você imaginar. Então esse lance de, não, eu faço a aula em alemão porque eu estou melhorando minha compreensão auditiva. Pô, você tem coisas muito melhores para melhorar a compreensão auditiva. Do conforto da sua casa, inclusive, usando um fone de ouvido no seu celular. Então, é contraintuitivo, eu sei, mas o primeiro motivo para você não entrar numa escola tradicional é que as aulas são só em alemão e isso te desmotiva quando você começa a não entender um tema, não entende um outro tema e não entende um outro tema, as lacunas se somam e você fica desmotivada e desmotivado porque você está perdido. Primeiro motivo é esse. Qual é o segundo motivo para você não entrar numa escola tradicional? O segundo motivo, que é um erro que eles cometem, inclusive, é focar excessivamente na gramática. Então você recebe um monte de folha para fazer exercício, de preenchimento de lacuna, só que aí isso não melhora as habilidades que você precisa melhorar para se comunicar. Veja bem, quando você está preenchendo lacunas ali de declinação de adjetivo, de declinação de artigo e tudo mais, você está melhorando a sua fala? É um treinativo de fala? Não é. O vocabulário que está ali é um vocabulário focado só no imigrante? Não é. Eles não oferecem um curso completo de pronúncia. Eles não têm abordagem envolvendo técnicas de memorização. Então você fica tendo acesso àquele conteúdo na hora de falar no dia a dia. Primeiro que você não lembra. Então não tem estratégia nenhuma para memorizar as coisas. O vocabulário é mais quadradão, mais engessado, mais formal. Não tem gíria, não tem xingamento, não tem expressão idiomática. E aí não tem técnica, por exemplo, para melhorar o Hören, que é o ouvido, a compreensão auditiva. Eles têm técnica para isso. Técnica eficiente para você melhorar seu ouvido em alemão. Não é, vou botar um podcast aqui e vai melhorar automaticamente. Não vai. Quem é iniciante ou intermediário, por exemplo, às vezes tem muita dificuldade para entender alguma coisa de um áudio.
E aí tem que ter uma estratégia para que você entenda de modo gradativo e vá colocando o pezinho na água aos poucos. Eles não abordam os princípios que envolvem o aprendizado de alemão. Princípios são regras gerais, que se você tem essas regras em mente, você vai aprender com muito mais qualidade e velocidade. Eles não trabalham, por exemplo, a parte emocional dos alunos. Então os alunos eles começam a ficar ansiosos e frustrados e etc. Não sabem lidar com isso e acabam desistindo. Porque eles não entendem que isso pode ser natural em alguns momentos. Não tem que ser tão penoso como costuma ser numa escola tradicional, mas faz parte também. E a escola tradicional não te ajuda com isso. Então, o segundo erro da escola tradicional é focar excessivamente na gramática, que embora seja importante, mas o estudo ele é muito mais, deve ser muito mais completo do que isso. Quando você se comunica em alemão e precisa do idioma, você tem que desenvolver 4 habilidades. A principal, inclusive, você como imigrante, é a fala. Você quando você sai pra rua aí, ó, e vai pedir um sorvete com seu filho, você tem que falar. Quando você vai no banco resolver um problema, você tem que falar. Quando vai no médico, na recepção ali do médico, você tem que falar. Quando alguém te aborda na rua, você quer falar alguma coisa com alguém, você tem que falar. A principal habilidade para o imigrante é falar. Quando você fala em alemão, você tem que articular sons. Quando você articula sons, você vai usar língua, garganta, boca, etc., para poder produzir esses sons. Então, se você não tem um mínimo conhecimento da fonética alemã, é claro que você vai falar de uma forma que ninguém vai entender direito. Muitas vezes você sabe a frase alemã, na hora que fala a pessoa não te entende. E você fica sem entender, você fica assim, não é possível. Eu falei certinho, só que você falou certinho um aspecto só. O certinho na sua cabeça, que é, você até falou a frase gramaticalmente correta, a frase realmente é aquela que você falou, mas os sons que você produziu não são compatíveis com a fonética real do idioma. E por não haver essa compatibilidade, a pessoa ela vai ouvir aqueles signos sonoros e ela não vai entender direito. Peraí, será que ela está querendo dizer isso, aquilo e tal? Às vezes você erra uma abertura de vogal e já errou a palavra completamente. Você quer usar o verbo, por exemplo, stellen, quer colocar, aí você usa um outro que é roubar, né? Stehlen, né? Só porque você falou uma vogal ali diferente, fechada ou aberta, já mudou a palavra completamente. Isso é um exemplo de centenas e centenas de exemplos. Então, quando a escola tradicional, você entra e ela começa a focar bastante nos aspectos gramaticais, não é que isso é 100% ruim. A gramática também é importante, só que tem que ser mais completo do que isso. Você tem que desenvolver 4 habilidades todo santo dia. Quais são essas 4 habilidades? Tem 2 passivas e 2 ativas. As 2 passivas são leitura. Por que é uma habilidade passiva? Não foi você que produziu aquele conteúdo, foi outra pessoa. A habilidade passiva vem de lá para você, você recebe aquilo. Então, você tem que desenvolver leitura. Por que é importante saber ler em alemão? Óbvio, você mora aqui, você recebe carta. Você mora aqui, você lê placa. Você mora aqui, você lê algum regulamento, alguma regra. Você lê um contrato, você lê um formulário, você lê um recado na internet, no WhatsApp, você lê alguma coisa, um texto, você lê algo num site jornalístico, então ler é importante. Uma habilidade que você tem que desenvolver. Uma outra habilidade que você tem que desenvolver, que é passiva também, é a compreensão auditiva. A compreensão auditiva, você vai precisar disso, óbvio. Alguém vai falar com você, precisa entender. Vai assistir um filme, precisa entender. Está no relacionamento com um nativo ou nativa, precisa entender os signos sonoros. Então, compreensão auditiva. E tem as outras 2 habilidades ativas, que são habilidades que você também precisa desenvolver e são as mais desafiadoras, que é quando você produz conhecimento em alemão. E produzir conhecimento, tirar da sua cachola e botar para fora é o que mais cansa e é o que mais desafiador. O que é mais desafiador. E você precisa ter um treinamento muito voltado para dar um gás nisso aí, para dar um foco mais forte nisso aí, porque são suas principais dificuldades, produzir conteúdo em alemão, falar em alemão e escrever em alemão com autonomia. E de todos, o mais desafiador é falar. Escrever, você tem um controle, você tem mais tempo. Compreender auditivamente é mais fácil do que falar. Ler e entender algum conteúdo lido é mais fácil do que falar.
Então, se você parar para analisar direitinho, você vai perceber, caramba, realmente a fala é a habilidade mais desafiadora. Porque eu tenho que produzir conteúdo em alemão em tempo real, enquanto a vida está acontecendo. Aí bate ansiedade. A pessoa tá olhando, olha para você, fica esperando. Você fica com medo de errar o tempo todo. E aí o idioma vira um monstro na sua cabeça e você quer fugir, quer se calar, não quer falar com ninguém, quer botar outro para resolver para você. E isso fica mais agravado ainda quando a escola tradicional, em vez de te ajudar a falar, ela te ajuda a se calar. Ravira, mas não faz sentido o que você está falando, como é que ela me ajuda a se calar? Indiretamente, ela te ajuda a se calar porque ela vai focar tanto em gramática e ela vai explorar tanto essa habilidade de preenchimento de lacuna e entendimento da gramática alemã que ela não tá te ajudando a se comunicar com naturalidade. E aí você percebe que como você não está falando com naturalidade, isso já te trava. Aí você fala, pô, não quero ficar parecendo um robô aqui, meu Deus do céu. Aí você já não quer falar. Não tem um curso de pronúncia completo para você. Aí você também já não quer falar, porque você percebe que quando fala, dói a garganta, é cansativo pra caramba, a pessoa olha para você, faz aquela cara de não entendeu, e você não quer ficar se sentindo uma criança impotente. Aí também você não quer falar. E aí vão juntando várias coisinhas ali que você decide, no final das contas, a não falar. Então a escola está te ajudando a não falar. Então o segundo motivo é esse, eles focam muito em gramática, é um erro muito grave das escolas de alemão. O sexto vai doer, mas o sexto vai chegar daqui a pouco. Qual é o terceiro erro grave deles? Essas escolas não preparam os alunos para situações do dia a dia. Então falta muito o contexto real do imigrante. Tem alunas minhas que brincam bastante, elas falam assim, porra, é foda, né? Eu lembro dessa escola aí e tal, e o texto era sempre assim, ou era a vida de alguém, tipo, uma historinha sobre a vida de Beethoven, uma historinha sobre a vida do Heinrich, uma historinha sobre a vida de algum poeta alemão, o Goethe, sei lá quem. Velho, foda-se. Eu tô aqui me lascando todinho aqui no meu dia a dia pra resolver minhas coisas, eu quero lá saber da história desse caboclino aí, velho. Ah não, Viri, mas eu me interesso, é interessante. Beleza, lê na sua casa depois de noite. Não vem me falar da história dessa galera, não. Eu quero saber da minha história, do que eu preciso resolver. A escola tradicional não. Fica te enchendo linguiça lá com essas historinhas, com a famíliazinha que viaja pra Áustria lá, pra ficar na montanha, não sei o que lá das quantas. Eu não quero saber disso não, man. Eu não tô vindo pra cá pra ficar turistando todo final de semana, não. Eu quero saber de resolver meu dia a dia. Eu tô penando no meu trabalho aqui pra falar as coisas que eu preciso falar. Eu quero pedir aumento, meu chefe tá me explorando miserável aqui, eu quero falar de aumento com o cara lá, eu não sei como é que fala. Eu quero pedir pra trocar minha calça, porra. Eu quero pegar um sorvete no copinho, não quero na casquinha, a mão podre lá da pessoa lá. Pegou um dinheiro o tempo todo, eu tô vendo aqui, quero no copinho, não quero stand de bactéria na minha boca, não. A escola tradicional, não. Vocabulário todo engessado. Um monte de frasezinha besta. O armário é azul. Tô vendo que o armário é azul. Não vou falar isso no dia a dia. Ninguém que tá conversando comigo tá andando na rua. Olha só. Ó, aquela janela é transparente. Tá bom, eu tô vendo que é transparente. Olha, as folhas são verdes. Eu tô vendo que a folha é verde. Ninguém fala isso no dia a dia. Por que tu não me ajuda a falar das minhas emoções? Do que eu tô sentindo? Do que eu quero? Então, a falta desse contexto real dificulta você aplicar o idioma na sua vida. O seu cérebro, ele vai perceber, porra, cadê aqui? Não tô conseguindo xingar. Tô puto da vida, não consigo xingar. Eu não consigo xingar uma coisa... Sei lá, às vezes você não xinga de modo escrachado, mas você xinga de uma forma mais leve. Que, inclusive, a gente falou isso na live de ontem, né? Eu passei pra vocês xingamentos mais leves em alemão e tal. E não passam isso. Porque tem aquela coisa da formalidade, de pô, isso aqui não pode, né? Moralmente não é legal uma escola fazer isso. Tem que fazer, pô. Tem que ser real. Tem que se... Cadê as gírias que a galera fala no dia a dia, que se fala em português também? Cadê as expressões idiomáticas?
Ravili, o que é expressão idiomática? Expressão idiomática é uma frasezinha feita ali que não tem... Se você tentar traduzir literalmente, não faz sentido. Em português a gente tem um monte, em alemão também tem. E tem várias em português que são parecidas em alemão. Mas a maioria não são parecidas. Quer ver um exemplo? Uma pessoa, ela fez algo negativo com você. Aí você fala assim, amiga, eu não vou não. Aquele cara pisou na bola comigo. Ó, pisou na bola comigo. Você sabe o sentido disso. Mas você nunca parou para pensar nisso de forma literal. Bora pensar de forma literal agora? Amiga, ele pisou na bola comigo. Pense o estrangeiro aprendendo português. O que é que ele vai imaginar? Pisou na bola. Tem uma bola no chão. E aí ele tá comigo aqui do meu lado. E eu pisei na bola e ele pisou na bola também. Faz sentido isso, pelo amor de Deus? Literalmente, a gente acabou de ver que não faz sentido nenhum. Mas a gente sabe o sentido. Cresce ouvindo, repete, entende o sentido, tá resolvido. Nem se questiona de onde é que vem e não sei o que e tal as contas. Em alemão tem um monte, assim. Um monte. Já ao longo dos anos já passei para vocês uma porrada aqui no Instagram, né? Tem um monte. Agora, por que as escolas tradicionais não ensinam essas coisas? Ah, não, porque sou informal demais. Ah, não, que não sei o quê. Poxa, mas é isso que a galera fala, pô. A galera usa isso o tempo todo em alemão. Você quer falar em alemão assim... Eu não vou fazer isso de novo, não. Quebrei a cara fazendo isso. Aí a escola não ensina essas coisas, entendeu? A falar quebrei a cara. Ich bin auf die Fresse gefallen. Uma frasezinha ali que você quer falar. Que você vai se sentir mais leve falando essas coisas. Mas você não aprende. Então os exemplos são ruins da escola. Não tem gíria, não tem xingamento, não tem a forma rude de falar ou forma leve. É tudo quadradão demais. A famíliazinha que viajou não sei pra onde. A história de fulano de tal. Um monte de frasezinha boba. É importante saber como é que o povo fala. Então a falta de contexto real é um erro crasso das escolas de alemão. Bora pro próximo erro, que é o quarto agora. Bora pro quarto. O quarto já tá linkado com o terceiro, eu acabei falando também, que é excesso de formalidade, né? E eu lembro disso, velho. Eu lembro que eu tava na escola tradicional lá em 2017. Tava na escola tradicional e tava num livro ali, na gramática, zi pra tudo que é lado. Zi, que é o pronome formal. E aí eu me relacionando com as pessoas aqui, seja amizade, seja namoro, não sei o que e tal, o tempo todo, du. Eu falei assim, pô, porque a escola ela não equilibra, né? Tudo aqui é zi o tempo todo. Já aprendi a conjugar com zi. Fica até fácil, né? Porque o verbo fica ali igual ele é no infinitivo. Agora, pô, podia ter mais conduta. Tô com dificuldade de usar o du no meu dia a dia. Tô fazendo amizade com a galera, tô me relacionando aqui. Né, o alemão, até o alemão mais velho chegou pra mim assim, wollen wir duzen? Né, a gente pode usar o du. Agora eu não sei conjugar no du. Eu sei que tem um tal do ST ali que eu aprendi, mas eu preciso usar mais esse tal desse du, porque eu tô com muito no zi. Porque a escola tradicional é loucura, é excesso de formalidade. Sem necessidade. Tem que ter um equilíbrio. Tem que preparar claramente. Tem que ensinar a pessoa a pergunta: wollen wir duzen? A gente pode usar o du? Tem que dar essa autonomia para as pessoas. Tem que preparar mais o migrante para o dia a dia. Quinto erro da escola de alemão. O quinto erro é falta de personalização. O que é falta de personalização? Você está ali na escola e a escola ela tem um cronograma padronizado que não vai entender as suas necessidades individuais. E aí, o que acontece? O aluno, ele precisa ter uma gama de ferramentas e ao longo dos dias, quando ele vai implementando, ele vai percebendo, olha, essa ferramenta está me ajudando e principalmente se eu usar ela dessa forma aqui, aí o aluno, ele vai se encontrando no caminho. Claro que tem coisas que o aluno precisa fazer todo dia, na minha opinião, que é esse desenvolvimento dessas várias habilidades que eu falei. Fala, escrita, compreensão auditiva e tal. Se você ficar focando muito só na leitura, e escrita, né, e não trabalhar, nunca trabalhar a compreensão auditiva, você vai se ferrar.
nunca trabalhar a fala, vai se ferrar. Agora, se você tem ali, entende como é que funciona o aprendizado, tem um cronograma mais amplo, com as ferramentas mais atuais, que vão facilitar seu trabalho, você vai se descobrindo ali, e ainda com a ajuda do professor, que vai te direcionando melhor, caso você tenha alguma dúvida e tal. A escola tradicional não. Fica te empurrando, até na conversa com o Max, que entrou aí agora há pouco, a gente teve essa conversa ontem, ele falou, né, pô, tava na escola tradicional ali, papel, toda hora me dando papel com bastante exercício para fazer, e, pô, ficava ali fazendo exercício, mas era uma coisa muito mais matemática, né? Muito mais matemática. Sabe como é que o aluno fica? Ele fica assim, tem aluno que é viciado em ficar preenchendo lacuna, ele entende a lógica de declinação, ele preenche as lacunas rapidinho ali, porque quando a gente vai fazer exercício, se a gente tiver uma abordagem errada ao se deparar com o exercício, a nossa abordagem é: quero fazer logo o exercício e me ver livre. Por quê? Você finaliza o exercício, se vê livre e seu pensamento é: fiz minha parte. Cara, tá com qualidade isso aí? Tu tá aprendendo de verdade? Tá com qualidade? Se você parar para refletir um pouquinho, alguns segundos, você fala assim: não tá com qualidade não. Eu nem li direito o textinho do exercício. Eu só corri para preencher logo com base no análise matemática. Eu vi um MIT ali antes, da lacuna. Eu já sei que MIT pede dativo, eu já meti um einem com M. Porque eu já sabia, o enunciado pô, complete as lacunas com artigos indefinidos. Eu olhei pro lado, vi uma palavra masculina, vi um MIT ali e uma lacuna. É einem com M ali. E, pô, vou largar o doce aqui agora, vou fazer tudo rapidinho aqui para ficar logo livre. Aí na sua cabeça fiz minha parte, o exercício está feito, agora escolinha só amanhã. Tu tá muito ruim, tá horrível, horrível, horrível essa sua forma de aprender. É por isso que entra ano, sai ano, você fala assim, ó, fiz todos os exercícios. Eu sou uma aluna muito foda, velho, eu tô fazendo tudo. Agora, por que eu não tô falando no dia a dia ainda? O que é que tá acontecendo? Já sei. Eu não tenho dom pra idioma. Não levo jeito pra essas paradas, não é minha praia. E aí, ou seja, o seu cérebro, ele faz questão de te amarrar num pedaço de pau e te chicotear. Você bota a culpa em você, mas não se liga que estão te ensinando errado o idioma. Não é desse jeito. Exatamente. Não pode ter pressa. Tem que repetir até acertar e fazer com intenção de acertar. Exatamente. E tem que ter a malícia também. Fala, cara, eu quero ler isso aqui, eu quero entender o contexto. O idioma é contexto. Que vocabulário é que está sendo usado aqui? Beleza? Bora pro próximo? O sexto. O sexto é o que vai doer. O sexto dói. O sexto motivo para não entrar na escola tradicional. Sabe qual é o sexto? Custo muito alto. E quando eu falo em custo, eu não estou falando só do preço. Eu estou falando das duas coisas. O preço e o custo de não ter o resultado daquilo. Porque às vezes você paga um valor alto para alguma coisa que você considera alto a princípio, mas se aquilo está te dando o retorno que você está buscando, se corresponde à expectativa que você tem de resultado, não foi caro, não foi tão caro assim. Não foi tão caro assim. Só que as escolas tradicionais, elas têm uma mensalidade muito elevada para o que elas entregam. Elas entregam muito, muito pouco em relação ao que elas cobram. Então a relação de custo-benefício é horrível, porque se elas não atendem às necessidades do imigrante de uma forma eficiente, tá caro, já tá caro. Tem várias pessoas que passam anos, elas gastam milhares de euros em escolas tradicionais e ainda não consegue se comunicar no dia a dia. Ravila, aí tu exagerou. Milhares de euros? Sim, milhares de euros. A escola mais barata aqui na cidade é cerca de 500 euros, um subnível. 500 euros. 500 euros. Aí a pessoa vai avançando ali, milhares de euros. Aí gasta 1.000 euros, depois mais 1.500, 2.000 euros. Aí faz isso durante um ano. Depois no segundo ano faz a mesma coisa. Depois faz a mesma coisa no terceiro ano, aí repete um nível e tal. Milhares de euros. Aí compra um monte de livro de gramática. Milhares de euros. E no final não dá certo, porque é a abordagem, a metodologia.
Sétimo erro da escola tradicional. O sétimo motivo para não entrar na escola tradicional. Na escola tradicional, a abordagem é muito mais passiva. O que é a abordagem passiva? É quando estão sempre te empurrando o conteúdo e você não tem a possibilidade de treinar a sua fala. O que é a abordagem passiva? O professor fala o tempo todo, vocês ouvem o professor e tomam ele fazer exercício de gramática. Aí o vocabulário já é péssimo para o seu dia a dia, para a sua vida de imigrante. E é tudo passivo, 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 passivo. Aí limita a oportunidade de interação. Muitas vezes você quer tirar dúvida, você não consegue tirar dúvida direito, porque você gostaria de explicar melhor em português. Ó, professor, veja bem, minha dúvida é... Aí você quer falar uma coisa, uma nuance muito... Algo muito... Como é que fala? Algo muito sutil. Você quer explicar algo muito sutil ali, que só dá para você explicar em português. Aí você fala, já não vou conseguir, porque o professor não fala português. Então aí você fala, vou falar qualquer coisa aqui para ver se ele me entende minha dúvida. Você fala, ele não entende sua dúvida. Mesmo assim. Aí ele dá qualquer resposta, você parece que entendeu, mas tá com dúvida se entendeu ou não. Aí você vai levando. E aí lacuna, insegurança que vai se acumulando. E aí você fica com aquela base ali, uma bosta. Se você não tem uma base boa, o seu castelo de areia vai cair. Então, muita abordagem passiva não é legal. Você precisa ter mais oportunidade de treinar a sua fala. Você precisa ter mais oportunidade de tirar dúvidas e entrar ali na minúcia, naquilo que realmente dói, né, no seu calo. Oitavo motivo, né, para não entrar numa escola tradicional. Falta de prática de escuta e fala. Está linkado com o que eu falei antes, mas eu já dou prosseguimento. Normalmente as escolas tradicionais dão muita ênfase na leitura e na escrita. E aí falta trabalhar mais a questão da habilidade auditiva e fala. E aí mais uma vez você pode contrapor, você pode falar assim, porra, Vili, mas se o professor está falando em alemão, eu estou trabalhando a minha compreensão auditiva. Mas o que ele está falando não é o que a galera fala no dia a dia. Como ele está falando não é como a galera fala no dia a dia. Ele está, primeiro, falando eventualmente mais devagar, principalmente nos primeiros níveis. Está usando um vocabulário mais formal. Está usando palavras e frases relacionadas à explicação daquele conteúdo. E tudo isso não é o que você vai ouvir no dia a dia. E aí a sua compreensão auditiva fica limitada. Eu percebi isso. Porque eu falava assim, oxe, por que eu consigo entender o professor? Principalmente depois dos primeiros meses ali, você começa a entender bem o professor, né? Ou a professora. Por que eu consigo entender bem o professor? Mas na hora de ouvir um podcast aqui, eu não estou entendendo quase nada. Na hora de conversar com alguém aqui na rua, ou no relacionamento que seja, enfim, não estou entendendo direito. Agora, por que o meu professor de alemão não estou entendendo? Porque você se acostumou com esse vocabulário de explicação gramatical. Então, falta eles trabalharem mais a compreensão auditiva do alemão real. O CDzinho da escola, que coloca lá para você o áudio, é uma bosta. Gravado em estúdio profissional. Uma voz linda, limpa, maravilhosa. De locutor, locutora e tal, né? Profissionais que são pagos para isso. Hoje, muita inteligência artificial também e tal. Mas é aquela coisa, vocabulário formal com a voz limpa, aquele áudiozinho de CD. Aí você ouve, entende e fala, porra, tá massa, meu alemão tá desenvolvendo aqui. Poderia ser desenvolvido muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Bora pro nono motivo? Nono motivo para você não entrar na escola tradicional. O nono motivo é falta de recursos modernos. As escolas tradicionais continuam não usando tecnologia ao seu favor. Eles não indicam, por exemplo, o Max até falou isso ontem, que ele veio conhecer o Anki quando eu indiquei. E ele tinha feito vários cursos de alemão e etc. E nenhum desses cursos de alemão que ele fez,
ele teve indicação dessa ferramenta, que é o Anki, que é uma ferramenta maravilhosa para memorização. A escola tradicional não te apresenta uma ferramenta dessa. Não te apresenta, por exemplo, um site chamado forvo.com. Um site excelente para você ouvir pronúncia de palavras e frases e marcas e sobrenomes alemães. Ô, Ravilho, mas a pronúncia de uma palavra alemã eu olho no dicionário. O dicionário não vai te mostrar pronúncia de verbo conjugado, por exemplo. Ele vai te mostrar a pronúncia, às vezes, de um substantivo que está ali, die Flasche. Aí tem aquela pronúncia robótica, die Flasche. Aí vai te mostrar a pronúncia de um verbo no infinitivo, né? Aí você tá lá, können. Aí vai ter lá, können. Às vezes você pega ali o verbo fahren. Você fala, porra, como é a pronúncia quando conjuga pro du? Aqui no infinitivo já vi como é a pronúncia. Agora é o du. Na hora de conjugar, du fährst. Onde é que eu vou achar isso? No Forvo. Forvo.com. E a pronúncia não é uma pronúncia robótica, é de um nativo que colaborou ali com esse site. Se eu fosse você, a partir de hoje eu usaria forvo.com. A escola tradicional não te ensina essas coisas. As ferramentas para você desenvolver com mais qualidade o idioma. A escola tradicional, ela não prepara, ela não te dá agentes GPTs prontos para o desenvolvimento da sua habilidade. Ravilho, mas que diabo é agente GPT? Que loucura é essa aí? É porque é uma coisa mais nova. Quem disse que a escola tradicional te passa isso? Você precisa ter isso. Isso é a mão na roda absurda, é loucura. Precisa te passar agentes GPTs que vão atuar como especialistas numa determinada tarefa. Tem que ter. Ó, um agente GPT que eu criei e treinei, que meus alunos vão ter acesso. Ó, o agente GPT, que massa. Você, às vezes tem uma frase alemã e você fala assim, qual é o sentido dessa frase aqui? Aí você coloca lá no tradutor, né, no Google Tradutor. Aí você coloca a frase alemã, do outro lado recebe um resultado em português. Muitas vezes aquela tradução tá errada. Principalmente quando é de expressão assim, esquece. O tradutor vai colocar errado. E te dá uma possibilidade de tradução. Aí você fala, não, eu uso aquele outro lá e tal, que eu acho que é DeepL. Ah, eu uso esse outro aí que ele me dá algumas possibilidades. É melhor do que o Google Tradutor, tem suas limitações, e se eu não me engano, ele limita o seu uso porque ele quer que você pague. Então, já não dá. E e costuma errar também algumas coisas. O que acontece? Eu treinei um agente GPT. Olha só como esse agente GPT funciona. Eu passei uma semana treinando esse agente com informações. Aí ele errava e eu treinava. Não é isso que eu quero assim, quero assado. Faça assim, faça assado, não sei o quê. Olha só o agente GPT que eu criei. Como é que ele funciona? Você coloca a frase em alemão e ele dá várias possibilidades de tradução. Eu ensinei a ele a fazer assim, ó. Você coloca a frase em alemão, aí ele fala assim, ó. Tradução mais literal. Aí ele coloca a tradução mais literal. E embaixo eu falei para ele assim, ó. Coloque as outras possíveis traduções mais naturais, realmente como a gente falaria aquilo em português. Aí ele coloca lá as várias traduções. E eu treinei ele da seguinte forma. Você coloca a frase alemã, ele te dá a tradução em português com essas várias possibilidades. E se você colocar em português, você vai receber em alemão. E você não precisa pedir. Ele foi treinado para você não ficar pedindo. Traduz a frase alemã abaixo para o português, me dando várias possibilidades de traduções possíveis e explicando cada uma delas. Você não precisa fazer isso mais. Porque ele já foi treinado para isso. Ele foi treinado para coloca a frase alemã, opções em português com algumas explicações. Não, eu quero agora de português para alemão. Só coloca a frase em português e recebe os resultados em alemão. Que escola tradicional vai te passar um GPT pronto desse? Eles estão um pouco se lixando para você. Não vai te passar isso. E isso é uma mão na roda. Então, o nono motivo para não entrar na escola tradicional, um erro crasso, é que eles não ajudam a sua vida usando recursos modernos e usando tecnologia. Eles têm que te passar isso. Eles têm que te passar. Por que eles não indicam aquele site nachrichtenleicht.de? Por que eles não indicam esse site para você?
Vou até indicar aqui agora. Já indiquei várias vezes, né? Ó, eu vou explicar por que esse site é maravilhoso e você deveria acessar esse site a partir de hoje. Nachrichten. Aí vemos leicht. Tomara que esse corretor não me avacalhe para eu ter que digitar tudo de novo. Punkt. É DE? Não, DE. Ó. Nachrichtenleicht.de. Deixa eu fixar para você aqui, que você vai usar a partir de hoje. Vou explicar por quê. Ó, esse site aí, ele é maravilhoso. Porque você tem o conteúdo em alemão, as notícias atuais, e tem um áudio em alemão. E pelo que você percebeu aí do endereço do site, ó, Nachrichtenleicht. Ou seja, eles divulgam um noticiário, enfim, né, as notícias, só que de uma forma mais simplificada, mais ou menos ali eu diria que é nível B1, mais simplificada, e tem um áudio disso. Só que qual é a outra vantagem também, que eu acho legal isso? Não é um site voltado pro estrangeiro que está aprendendo alemão. É um site, é uma iniciativa do governo, enfim, para pessoas que têm dificuldade de entender a linguagem mais truncada dos sites jornalísticos, né, a grande mídia, enfim, tipo o Jornal Nacional Alemão, né, que um deles é o Tagesschau, já tem uma linguagem mais rebuscada. E aí tem alemão que não tem acesso, que não teve acesso à educação, ou que não entende uma formalidade, e aí tem esse site aí que faz a pessoa ter acesso à notícia, mas de uma maneira mais simplificada. Eu recomendo, principalmente se você gosta muito de acompanhar a notícia, quer entender melhor aquilo, e usar inclusive o áudio, usar inclusive esse material como texto e áudio para você melhorar seu alemão, tá aí o site. E as escolas não te indicam essas coisas, essas ferramentas e tudo mais. Entendeu? A gente falou do nono, né? Bora pro 10º? O 10º, erro crasso de uma escola de alemão. É a questão de rigidez de horário e rigidez de cronograma. Isso para quem tem família, quem tem filho, quem tem filha, é horrível. Sua filha adoeceu. Você vai ficar em casa cuidando da sua filha. Perdeu a aula. Você adoeceu. Perdeu a aula. O professor não vai repor para você aquela aula. Perdeu, já era, acabou. Ravile, o melhor horário para eu estudar é quando minha filha vai dormir. Tá, mas a escolinha é de manhã. E aí? Aí você já não pode. Então, a rigidez de horários e cronogramas da escolinha é o motivo para você não entrar nessa escolinha também. Se perdeu, não vai repor nada para você. É difícil para quem não tem tempo. E entrando agora na última, que é um erro também das escolas, eles não deveriam fazer isso, é uma maldade, na verdade. Eles poderiam fazer, mas não fazem por maldade. Eles estão pensando só em dinheiro. Sabe o que é? Falta de garantia em caso de arrependimento. Eles deveriam oferecer a possibilidade de garantia. Pelo menos de 7 dias. Pelo menos a garantia de 7 dias. Ó, você que é aluno, você se matricula aqui. Você tem a possibilidade de entrar aqui, fazer as aulas. Se não te agradar, se o professor não te agradar, se a metodologia não for boa e etc., você tem a possibilidade de cancelar e receber seu dinheiro de volta. Que escola tradicional faz isso, pelo amor de Deus? Quantas vezes você já se arrependeu de entrar numa escola dessa aqui na Alemanha e aí você se arrependeu e falou assim, porra, agora eu vou ter que engolir isso aqui durante mais, 2 meses porque não tem como eu receber meu dinheiro. Muita gente desiste na segunda semana, na terceira semana, no primeiro mês, porque não está vendo evolução, não gostou da didática, do conteúdo, enfim, e desistiu. E quem disse que recebeu alguma coisa de volta? Teve um prejuízo. Então não tem período de garantia para você testar o curso e etc. É uma grande desvantagem. Não tem direito de arrependimento, e deveria ter. Tem gente que me falou que 2 dias depois de ter se matriculado, se arrependeu e falou, poxa, não vou conseguir fazer o curso e tal, eu quero meu dinheiro de volta. Não, a gente não devolve o dinheiro. A pessoa botou o rabo entre as pernas e ficou no prejuízo.
de 500 euros. Para mim isso é uma loucura. Não existe isso. Você não pode ficar aceitando essas coisas quando há outras possibilidades, entendeu? Então é isso. Hoje a gente viu 11 erros, top 11 erros das escolas tradicionais de alemão que estão arrancando seu couro, não estão te ajudando. E se você entrou agora do meio para o final ou no final, eu falei de 11 motivos pelos quais você não pode, não deveria, você faz o que você quiser, mas que você não deveria entrar numa escola tradicional, porque entre ano e sai ano elas não vão te ajudar. E eu tô falando isso aqui mais em consideração o iniciante. Porque o iniciante é desavisado. Eu fui desavisado. Eu vim pra cá e entrei na escola tradicional. E o desavisado, ele pensa o quê? Ah, o caminho é esse aqui, todo mundo faz e deve ser esse aqui o correto a fazer. E aí usa, às vezes, um curso online que tá ajudando melhor, usa como reforço para a escola tradicional. Não, meu filho, oxe, larga a tua escola tradicional aí. Não tá ajudando não, man. Mas é isso. A gente bateu um papo hoje. Hoje à noite a gente tem live também. A gente vai bater um papo hoje com a Márcia. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela sobre o antes e depois do método ADD. Se você não conhece o método ADD, que é o método alemão do dia a dia, eu vou te apresentar ele gratuitamente, vou te passar material, frases prontas, meu e-book para você no evento da semana que vem, a partir do dia 19 de maio. Então, se você já se inscreveu, a gente vai se ver no evento, vai se ver também na live hoje à noite e tal, que espero que você esteja presente. Mas se você não se inscreveu no evento ainda, o link está na bio. E se você está em outra rede social, aqui do meu lado tem um QR Code para você apontar a câmera do celular e se inscrever, beleza? Então, gente, é isso aí. Beijão pra vocês. Tenham uma excelente quinta, né? E a gente vai se falando.